E louvado seja o nome do Senhor por pisar nessa casa de novo, ainda que vazia, mas que nos traz tão boas lembranças. Eu convido os irmãos e irmãs a abrirem o texto sagrado, Isaías 58, e vamos proceder à leitura do mesmo, em alguns versículos, né? Aqui do profeta Isaías. Nós vamos, obviamente, ler alguns versículos, não leremos todos. E eu vou fazer aqui uso de uma tradução, que é uma tradução contemporânea, intercalando com a tradução mais conhecida, né? Mais erudita, para dar uma significação, no sentido de dar uma compreensão maior daquilo que nós queremos nessa manhã. Diz assim, a tradução normal diz assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. A tradução contemporânea diz: grite, grite a plenos pulmões, não se detenha, que seja um grito como de trombeta. Diga ao meu povo o que está errado com a vida deles. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como se fosse um povo que praticasse a justiça e não tivesse abandonado a ordenança do seu Deus. Pedem-me juízos retos, têm prazer em se achegar a Deus. Vamos ver o que diz a tradução contemporânea. Confronte a família de Jacó com seus pecados. Eles estão sempre muito ocupados com a adoração, têm prazer em estudar tudo sobre mim. Na aparência, são uma nação de pessoas de vida reta. Obedecem à lei, honram a Deus. Eles me perguntam, qual a coisa certa a fazer? E gostam de me ter ao seu lado. Mas eles também se queixam. Por que jejuamos e não nos favoreces? Por que nos humilhamos e não percebes? É o que está no versículo 3, né? Por que é que nós temos jejuado? Dizem eles, tu não atentas para isso. Aí vem a resposta, né? Bem, a razão está aqui. A razão principal dos seus dias de jejum é o lucro. Vocês oprimem os seus empregados. Vocês jejuam, mas ao mesmo tempo discutem e brigam. Vocês jejuam, mas acabam se enfrentando a socos. O tipo de jejum que fazem não fará que as suas orações passem do teto. Acham que este é o tipo de dia de jejum que eu espero? Um dia especial para demonstração de humildade? Um dia para pôr a máscara da piedade e desafiar solenemente e desfilar solenemente em roupa preta por aí? Vocês chamam isso de jejum? Separar um dia para eu, o Eterno, tenha prazer? Este é o tipo de jejum que eu quero ver. Quebrem as correntes da injustiça, acabem com a exploração no trabalho, libertem os presos, cancelem as dívidas. O que eu espero que façam é, repartam a comida com os famintos. Convidem os desabrigados para casa, coloquem roupa nos maltrapilhos, que tremem de frio, estejam disponíveis para a sua família. Façam isto, e as luzes se acenderão, e a sua vida será mudada na hora. Sua justiça irá pavimentar o seu caminho, O Eterno de glória vai garantir sua passagem. Então, quando vocês orarem, o Eterno responderá. Vocês clamarão por ajuda e eu direi, aqui estou. Bem, meus irmãos, não foi uma missão das mais fáceis para o profeta Isaías escrever esse texto, mas ele foi ordenado a escrevê-lo. E não era também uma missão muito simpática, muito agradável a fazê-lo, mas ele teve que fazê-lo. Anunciar, gritar, proclamar
protestar contra as transgressões do povo de Deus. Não é? E eu começo dizendo que quando Deus ainda está nos chamando a atenção, observe, quando Deus ainda está nos chamando a atenção, quando Deus ainda está nos repreendendo, é um bom sinal. Significa dizer que o Espírito de Deus ainda está em nós, trabalhando por nós e para nós. Deus ainda está operando na nossa vida. Agora, quando o oposto ocorre, e a Bíblia mostra isso, que Deus entregou alguns homens, por exemplo, à sua própria vontade, aos seus próprios instintos e desejos. Ou seja, como se ele dissesse: podem ir, desçam ladeira abaixo, não é isso que vocês querem? Deus tirou todos os freios desses homens e os entregou à vontade deles. Isso é um mau sinal. Então não se chateie quando o texto sagrado está a puxar, entre aspas, a nossa orelha. É porque Deus, além de nos amar, como nós acabamos de cantar aqui, né? Ele se preocupa com o nosso viver. E Ele quer que nós melhoremos. Então Ele diz: não se contenha, seja o seu grito como de trombeta, diga ao meu povo o que está errado com a vida deles. Deus colocou o profeta numa posição de sujeito antipático, missão difícil, mas Deus mandou. Confronte a família de Jacó com seus pecados. Confrontar, irmãos. Confrontar a família de Jacó com seus pecados. Aí vem o interessante, não é? Nesse culto que é denominado culto da comunhão, pastoral da comunhão, a primeira coisa que eu quero destacar é o seguinte: Deus exige que tenhamos comunhão com Ele. Observe. No entanto, podemos estar tendo uma vida de grande movimentação religiosa, de grande ativismo religioso, sem, contudo, estarmos em comunhão com Deus. Podemos estar tendo uma vida de atividades com cargos na igreja, cargos em convenções e afins, etc, etc, sem, contudo, estarmos em comunhão com Deus. Estamos preenchendo o nosso tempo, estamos preenchendo o vazio de nossa alma, o espaço que está vazio lá, com atividades, não é? Com ações. E nisso estamos nos enganando e enganando os outros que estão olhando para nós. Porque estamos passando algo que não reflete o que está lá dentro. Observe o que o texto sagrado diz, não estou inventando nada. O texto diz assim: todavia, me procuram cada dia. O povo procurava a Deus todos os dias. Ou seja, havia uma movimentação, exercícios espirituais, como jejum, como orações, e é possível estarmos fazendo isso sem, contudo, estarmos em comunhão com Deus. É possível. Como? Vamos ver adiante. É possível que alguém esteja orando, alguém ore e não esteja em comunhão com Deus. É possível que alguém tenha uma vida de oração e não esteja em comunhão com Deus. É possível que alguém jejue e não esteja em comunhão com Deus. É possível, sim. O nome disso é religiosidade. E nós vamos ver isso. Eles estão sempre muito ocupados com a adoração. E têm prazer em estudar sobre mim. Na aparência, são uma nação de pessoas de vida reta. Observe, na aparência, são uma nação de pessoas de vida reta. Na aparência, é exatamente isso. Preenchemos nossa vida com essas atividades. Acaso essas atividades estão erradas? Não, de forma nenhuma. O problema é o seguinte: é que isto pode estar escondendo, servindo de pano de fundo,
servindo de cortina de fumaça, servindo de bastidores para o que está lá dentro, para o que está dentro de mim. Eu estou demonstrando uma coisa, mas Deus está olhando para dentro de mim. É possível estar procurando a Deus, ocupado com adoração, sem estar adorando a Deus. É possível estar tendo prazer em estudar a Bíblia, sem estar fazendo a vontade de Deus. Porque o que diferencia você de uma pessoa que busca conhecer a Deus, na teoria, o que diferencia você de uma pessoa que só busca, uma pessoa que procura preencher seus espaços com movimentos espirituais, com ativismo espiritual, de uma que busca entrar em comunhão com Deus, é o praticar. É a atitude que você tem, a atitude que você tem, a atitude que eu tenho para com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que? É algo que você já se acostumou com ela? A palavra de Deus é algo que você entra por aquelas portas, ouve. Que tipo de atitude você tem quando você a ouve? Ela provoca algo dentro de você? Ou você se deixa provocar no sentido de dizer, eu vou mudar. Meu Deus, me ajude, eu vou mudar. Tenha misericórdia de mim, Senhor, eu preciso mudar, eu preciso melhorar. O profeta Jeremias disse a Israel, melhorem. A situação era tão grave nos dias de Jeremias, tão grave, mas tão grave, que Jeremias não disse, mudem. Não, ele disse, melhorem os seus caminhos. Para o indivíduo que está doente, muito doente, uma melhora já é um alívio. O profeta não disse, mudem, porque o caso era muito grave. Melhorem os seus caminhos. Outra expressão que ele usou, emendem. Deus não gosta de emenda, mas o profeta disse, a coisa era tão grave que o profeta disse, Senhor, que este povo, eu vou dizer para este povo, emendem os seus caminhos. A coisa muitas vezes vai dessa forma. Eles me perguntam, na aparência são uma nação de pessoas de vida reta. Na aparência, que tipo de aparência você passa, irmão? Que tipo de aparência eu passo? A aparência de uma pessoa de vida reta, de vida correta, muito bem. E na essência, como é? A aparência está condizendo com a essência? A casca do ovo oculta um ovo vazio? Ou realmente tem a substância lá dentro? É ovo de Páscoa? Que tipo de aparência você passa? E o que é que tem dentro de você? Esta pandemia veio, pois este tempo terrível que todos nós estamos atravessando, veio deixar algumas coisas muito claras para nós. Muito claras. Há muito tempo que pessoas deixaram de personificar, valorizar pessoas e coisificá-las. Pessoas foram coisificadas e coisas passaram a ter um caráter pessoal. Vou lhe dar um exemplo. Nós aprendemos nessa pandemia que o mais importante bem que nós temos é o quê? É o nosso carro. Quem o possui, obviamente. Nossas roupas e vestes onde moramos. O bairro que você mora. O acesso à saúde que você tem. Ao melhor hospital. Não. O que você aprendeu nessa pandemia, que o mais importante é a vida. É a vida das pessoas. São as pessoas em si e não as coisas. Porque você pode ter um carro de 500 mil reais, R$500 mil na sua garagem. Um dia eu estava numa determinada loja com meu filho, e aí eu abri a porta do carro assim, e ao lado tinha um carro de luxo, um carro de R$500 mil. Meu Deus, tomar cuidado para não bater na porta desse carro, senão eu estou frito. Mas aí eu fiquei pensando, entrei na loja, comprei, carro todo fechado, o ar-condicionado ligado, não dava nem para ver quem estava lá dentro.
eu pensei comigo, tudo isso aí não protege nem você, nem a mim. Só isso aí desse vírus não protege. Tudo isso perdeu o valor, tudo isso perdeu o brilho. A vida perdeu o brilho porque as pessoas, eu espero que você tenha percebido que você personificou coisas e coisificou pessoas. Pessoas perderam o brilho para você, perderam o valor para você há muito tempo. Quantas vezes você entrou nesta casa e deu tão pouco valor aos seus irmãos? Um cumprimento, um abraço, um aperto de mão, um sorriso a uma pessoa. No entanto, você entrou para cultuar o mesmo Deus que este irmão, que esta irmã, e nem sequer falou com ele, nem sequer falou com ela. E você cultua a Deus. E será que seu culto chegou a Deus? Na aparência, sim. Na aparência são uma nação de pessoas de vida reta, obedecem à lei, honram a Deus, chegam até a perguntar, qual é a coisa certa a fazer? E gostam de me ter ao seu lado. Claro, todo mundo quer Deus do seu lado. Até o indivíduo que está agora fazendo coisa errada, ele quer Deus do lado dele. O indivíduo que está planejando um assalto, eu soube de um indivíduo que entrou numa igreja. Eu soube porque, perfeitamente, com propriedade. O indivíduo hoje é crente. É tão crente que é um indivíduo quase que fanático. Esse indivíduo entrou numa igreja com uma gangue chamada, na época, Bebê a Bordo. Ele entrou na igreja para pedir a bênção de Deus para realizar um assalto. E naquele dia, Deus usou uma irmã e disse, arrependam-se hoje, porque se vocês saírem daqui, vocês vão morrer. Só aquele deu crédito, um deles. Este homem hoje é um servo de Deus, é um pastor. Ele foi à frente, colocou a arma lá a arma dele. Os outros seguiram. No mesmo dia os outros estavam no necrotério. O indivíduo foi pedir a bênção de Deus para um assalto, para realizar um assalto. Observe, as pessoas querem Deus perto de si aqui. Eles me perguntam qual é a coisa certa a fazer e me gostam de ter do seu lado. Irmão, não é suficiente não. Você está no adultério, que é Deus do seu lado? Você está fazendo, eu estou fazendo coisa errada e quero Deus do meu lado? Você quer a bênção de Deus ou você quer a presença dele? Se você quer só a bênção de Deus, tome. A bênção de Deus ali, ó. Está vendo aí essa luz brilhando aí? Entrando por essas gretas, por essas venezianas, é a bênção de Deus para o mundo. O ar que você respira é a bênção de Deus. Nós deixamos muita coisa para trás, deixamos de valorizar pessoas e coisificamos as pessoas e deixamos de valorizar essas pessoas, as coisificamos e personificamos as coisas. De que adianta? De que adiantou toda a opulência, todas as conquistas que devem se seguir? Não estou aqui contra nada disso. Eu estou dizendo é que nós não podemos perder a sensibilidade, nós não podemos perder, não devemos, porque ao longo dos anos alguns perderam a sensibilidade e começaram a valorizar mais, seu coração encheu-se do orgulho, da opulência, da luxúria, não é? Da vaidade, porque eu sou, porque... Eu lhe pergunto, o que vale isto neste tempo? Você tem acesso a um ótimo hospital? Tem. Pode ser entubado agora. Você quer ser entubado? Que diferença faz o indivíduo que está agora no melhor hospital dessa cidade e o indivíduo que está aqui na UPA aqui embaixo? Qual a diferença? Apenas um lugar. Apenas o luxo do lugar. Apenas o preparo do lugar. Ou o despreparo. Mas aí se vê em ambos os lugares o valor da vida, que o que importa é a vida, o que importa mesmo são as pessoas, o que importa mesmo não é o que você tem, mas é o que você é. O que importa mesmo, o que verdadeiramente importa não é o que você tem, mas é como você está. Você está bem? Você tem um plano de saúde? Glória a Deus, você não precisa dele. O melhor plano de saúde é não precisar dele.
É o melhor. Mas se precisar, use. Me perguntam qual é a coisa certa a fazer, mas eles também se queixam. Por que jejuamos e não nos favorece? Por que nos humilhamos e nem percebes? Que está bem, aqui está a razão. Aí vem, a primeira exigência de Deus do texto sagrado é: tenham comunhão com Deus, não na aparência, mas na essência. Tenhamos comunhão com Deus, não na aparência, mas na essência. Não adianta chegar diante de Deus e mostrar uma coisa que não é, que Deus sabe tudo. Diga o que você é, diga o que você pensa, diga o que você consegue e o que você não consegue. Pronto. Mulher, vai chamar o teu marido. Disse Jesus à mulher samaritana. Ela podia dizer: não, eu vou chamar ele. E ficaria na mentira. Jesus, ela ouviu o que Jesus disse e disse: Senhor, não tenho marido. É verdade. Aí Jesus disse: é verdade, você dissestes com verdade, com sinceridade, porque este homem com quem você está vivendo, ele não é o seu marido. Você falou a verdade. Deus gosta que nós falemos a verdade como nós estamos. Deus não gosta de atores. Deus não gosta daqueles que não gostam, ou seja, do comportamento de pessoas que enchem sua vida de aparência, ativismo, atividades. Mas, meu irmão, como é que você está? Como é? Você é isso aí que você está demonstrando mesmo? A irmã é isso mesmo? Se eu conviver 5 minutos com você em sua casa, sabe que você é isso aí mesmo? Esta piedade toda, vestida, tecida de alto a baixo. Deus sabe, né? Então isso é viver na aparência. A aparência, e Deus realmente está perto, mas peraí, está perto, não está dentro. Aí vem mais, segunda razão. O que Deus exige de nós é que a nossa comunhão seja desenvolvida em forma de relacionamento com o próximo. Porque ele diz: o tipo de jejum que vocês fazem, não fará as suas orações subirem no teto. Está aqui nessa tradução. Ele diz: esse é o tipo de jejum, ou seja, não é propriamente o jejum. O texto fala de jejum, mas está falando de: esta é a vida que eu quero que vocês tenham. Esta é a vida espiritual que eu quero que vocês tenham. O tipo de comunhão com o seu próximo e consigo mesmo que eu quero que vocês tenham. Quebrem as correntes da injustiça. Acabem com a exploração, com o trabalho, ou seja, na vida de vocês. Sejam honestos, sejam justos, sejam piedosos, sejam clementes. O camarada sai daqui e pede misericórdia a Deus porque ele cometeu um pecado escabroso. Contou o pastor quase perde o resto de cabelo que tinha na cabeça. Aí o pastor tem que guardar segredo, né? Claro. Aí ele vai embora. Quando ele chega ali fora, ele mantém um pecado. Ele não perdoa o seu irmão que fez um pecado infinitamente menor contra ele. Olha o tipo de vida. Chega aqui dentro, louva Deus, tu és santo, tu és maravilhoso. Ele chega ali fora, dá um palavrão. No dia a dia dele, palavras torpes têm livre acesso aos lábios dele ou dela. Palavras torpes, palavras, com perdão da palavra, pútridas, palavras que cheiram mal do ponto de vista moral e aos ouvidos, que corrompem. Torpe é isso, tem livre acesso. E aí? Você está louvando a Deus aqui, mas ali fora, isto é, no seu viver, ex-tempo, quer dizer, fora do tempo, você tem esse comportamento. Você acha que Deus está contente com isso? Eu acho, não, você está se enganando, irmão. De forma nenhuma, de forma alguma. Esse tipo de coisa faz com que a nossa oração não seja ouvida. Faz com que a nossa oração não seja ouvida. O texto sagrado está dizendo: o tipo de jejum que fazem não fará com que suas orações passem do teto. Acham que esse é o tipo de jejum que eu espero? Um dia especial para demonstração de humildade. E aí eu me reporto ao texto aqui, na tradução erudita, que diz: todavia me procuram cada dia, no versículo 2, tomam prazer em saber os meus caminhos, como se fosse um povo que praticasse a justiça. Preste muita atenção. Todavia
me procuram dia a dia, tomam prazer, tem prazer. Oh, como é bom estar aqui, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. 10, beleza. Agora, o problema está aqui, ó. Como se fosse um povo que praticasse a justiça e não tivesse abandonado a ordenança do seu Deus. Quer dizer, como se fosse não é ser. Ou seja, parece que é. Parece, demonstramos que estamos sendo, mas não estamos. Mas Deus que sabe tudo, sabe que não é. Mas quem está olhando, olha que homem piedoso, olha que mulher piedosa. Como se fosse um povo que praticasse, observe, demonstra que é, mas não é, como se fosse. Aqui está a raiz do problema, é quando nós pensamos que podemos viver como se fosse. Eu demonstro ser. Você demonstra ser? Você é? Você é? Você vive mesmo como Deus se agrada? Você é piedoso mesmo? E não tivesse abandonado outra coisa, a ordenança do seu Deus. Quer dizer, como se fosse um povo que vivesse piamente e já não tivesse longe, abandonado a ordenança de Deus. Isso é aparência. Isso é terrível. Então é possível um indivíduo estar vivendo dessa maneira, demonstrando toda esta piedade, toda esta misericórdia, no entanto não ser a essência. Isso é muito perigoso. O nome disso pode responder por muitas coisas, dentre elas hipocrisia. Mas enquanto o Senhor está nos chamando para rever hoje isso, há tempo para consertar. Há tempo para consertar. Outra coisa, esse é o tipo de jejum que quero. Espero que vocês façam, que vocês desenvolvam um relacionamento, que vocês sejam justos, mas que vocês repartir nos relacionamentos, repartir justiça, repartir graça, repartir misericórdia, compaixão. Muitas vezes nós julgamos muito rápido o outro, muito rápido, sentenciamos assim, 30 segundos. Mas espera aí, calma. E Deus agisse assim com você e eu, já era. Aí a gente age assim com os outros. Aí, misericórdia para mim, Senhor. Mas para Ele não. Não faça isso. Reparta a misericórdia. Reparta a compaixão. Você não quer ter comunhão com Deus? Primeira ordenança que o texto está mostrando busque comunhão sincera com Deus. Deixe de representar. Deixemos de representar. Deixemos de mostrar o que nós não somos. Deixamos de mostrar uma vida que nós não temos. Viver de aparência. Mostrar uma aparência do que não é real. Vencedores por Cristo tem uma música maravilhosa. Diz, seja o meu canto a expressão do que eu falar. Seja a minha vida a expressão do que eu falar. Quer dizer, eu estou cantando cânticos maravilhosos. Mas espera aí, como é que eu estou vivendo? Como é que está a minha vida? Ela expressa isso mesmo? Eu estou sendo um ator na casa de Deus. Eu estou representando. É por isso que muitas vezes nos falta poder, nos falta virtude e até nos falta graça, porque nós estamos nos enganando. Há tempo de voltar, há oportunidade hoje para voltar e, no mínimo, emendar isso. No mínimo, como o profeta Jeremias, o outro profeta disse, emendai, consertai melhorai os vossos caminhos. O que espero que façam repartam comida com os famintos. Isso é muito claro. Convidem os desabrigados para casa, coloquem roupa nos maltrapilhos que tremem de frio, estejam disponíveis para a sua família. Ou seja, partilhem o que você pode partilhar com o próximo. Partilhe o que você pode partilhar. Partilhe o que pode ser partilhado. Não pode dar casa, pode dar uma roupa, pode dar um cobertor, podemos dar
alguma coisa, mas com um sentimento de misericórdia, não de forma automática. Estão aí. Não, de forma nenhuma. Nós temos que buscar essas coisas. A Escritura cobra isso. Jesus disse: quando vocês derem um banquete, não convidem os ricos, nem aqueles que podem retribuir a vocês. Está lá em Lucas 14. Chama aqueles que não podem retribuir. Encha a sua casa dessas pessoas e você terá uma recompensa no reino dos céus. Nunca vi ninguém fazer isso. Nunca vi ninguém fazer isso. Aliás, nunca vi ninguém pregar sobre isso. Isso dói. O quê? Encher minha casa de maltrapilho? Pois é. A lógica do reino de Deus é louca, é indiferente para nós, é bem diferente. Nós não fazemos isso. Nós não fazemos. Mas alguém vai fazer, e alguém faz. O que espero que vocês façam é que repartam comida com família. Façam isso, e as luzes se acenderão. Quer dizer, a aurora brilhará, sua justiça irá pavimentar o seu caminho, o eterno de glória vai garantir a sua passagem. Ou seja, antes que você clame, o texto diz assim, que aí pega esse, aí vai na caixinha de promessa, né? Aí pega esse versículo assim, ó. Pega o versículo e diz assim, versículo 11: o Senhor te guiará continuamente, te fartará até lugares áridos. Beleza. Lugares áridos fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado, como um manancial cujas as águas nunca faltam. Mas se fizer o quê? Nada. Pegou a caixinha de promessa. Leia o que está antes. Leia as condições. Leia as imposições que Deus faz. Não seja irresponsável. E digo mais, pregadores que pegam, destacam o texto, recortam o texto e, aqui, meu irmão. Aí o povo sai, todo mundo nas nuvens. Mas você viu o que é que tem antes? Você viu para isso acontecer o que é que ele exige? Você viu onde é que está o sarrafo? A exigência? Serás como um jardim regado, é um sem vergonha. Cínico. E é bom que eu diga enquanto nós estamos aqui, né? Vivos. Enquanto o dia se chama hoje, porque o texto sagrado diz: buscai o Senhor enquanto, advérbio de tempo, enquanto, hoje se ouvides a sua, hoje, não sabe amanhã, hoje, você está ouvindo a voz? Você está me ouvindo falar, mas você está ouvindo a voz de Deus? Eu estou perguntando se você está ouvindo a voz de Deus, ou você está murmurando porque eu estou falando isso. Pode murmurar, estou acostumado. Você está ouvindo a voz de Deus? Você pensa que é fácil falar essas coisas? Você pensa que eu tenho compromisso com quem para falar isso? Você pensa que eu tenho compromisso com quem para falar essas coisas? É muito fácil, às vezes eu penso, vou falar o que eu quero. Não sai nada. Aí você pode murmurar, murmure à vontade contra mim. Eu lhe peço, humildemente, não murmure contra a palavra que está sendo pregada, porque aí você está murmurando contra Deus. E murmurar contra Deus, você atrai, mesmo sendo crente, filho, você atrai castigo, você atrai ira de Deus. Ao invés disso, eu lhe recomendo, tanto quanto a mim, peça misericórdia a Deus, agradeça a Ele, porque essa palavra está dando umas chicotadas nos nossos lombos. Hoje, no dia que se chama hoje, no dia que se chama hoje, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, não endureçam o pescoço, o jugo, não, porque o Senhor nos corrige para entrarmos na vida eterna, para permanecermos na vida eterna, para permanecermos sendo usados por Ele, para termos uma vida cada vez mais polida, reluzente, resplandecendo a glória de Cristo, que é o seu Filho. Este é o propósito de Deus. Mas Senhor, ainda tem coisa errada? Tem. Claro que tem. Se Deus revelar tudo que está errado na sua vida, você fica doido.
O indivíduo pensa que quanto mais ele chega perto de Deus, mais ele está sem pecado. Aí começa a andar assim, na pontinha dos pés. Não toque em mim porque eu estou santo, nada disso. Quanto mais perto de Deus você chegar, você vai ver quanta coisa ruim tem dentro de você e de mim. Quanta coisa que precisa mudar. Quanta coisa que precisa ser corrigida. Porque você está se aproximando do santo, do perfeito. E aí as suas imperfeições e as minhas são reveladas. Que Deus tenha compaixão de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós não nos endureçamos contra Ele e contra a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Se inspire nesse texto. Se inspire nessa palavra. E humildemente eu lhe recomendo, não é? Baixe sua cabeça onde você está, ou se pode ir ao quarto, ou na sala mesmo de sua casa nesta manhã. Olha, Deus, seja honesto, seja sincero, sem cera, não é? Não seja uma estátua de cera, mas uma estátua, entre aspas, íntegra, ou seja, sem cera, sendo sincero, e diga: Senhor, será que tem isso na minha vida? Será que eu estou apresentando uma coisa que eu não sou? Será que eu estou demonstrando, parecendo ser sem ser? Será que eu estou como se eu estivesse te buscando com sinceridade, mas sem sinceridade? Será que eu vivo como se fosse um povo que praticasse a justiça, mas na verdade eu não pratico? Pergunte a Deus. E se você já identificou que isso é uma realidade na sua vida, peça perdão. Peça perdão, receba o perdão, receba a graça para continuar e siga de cabeça erguida com a ajuda do Espírito Santo. Amém.